Oi, gente linda do meu coração. Olá, olá. Sejam bem-vindos a essa live que a gente vai falar sobre por que eu não consigo mudar. Vai ser uma live muito interativa, eu quero perguntas porque eu quero ajudar vocês a mudar algumas coisas ao vivo hoje. Então, oi Thaís, Eba, seja bem-vinda, Vivi, bem-vindos. Aqui embaixo tem uma caixinha de perguntas, ó. Se vocês forem entrando, vocês quiserem, vocês podem colocar aí alguma pergunta, porque eu vou explicar o conceito e depois eu quero responder algumas perguntas de vocês. Então, se vocês quiserem colocar alguma coisa que vocês querem mudar e não conseguem, eu vou escolher algumas perguntas para responder depois. Então, vou esperar o pessoal entrando. Quem quiser compartilhar a live e mandar para mais pessoas assistirem com a gente, pode colocar aqui. Tá aparecendo o título da live pra vocês? Quem tá aí me assistindo? Oi, Franci! Oiê! Tá aparecendo o título da live? Que não tá aparecendo aqui pra mim. Eu coloquei. Bem-vindos, bem-vindos. Não sei se tá aparecendo. Deixa eu botar aqui de novo. Oi, gente! Então, vão entrando. Eu tô colocando aqui o título da live. Agora acho que vai ficar. Fixar a câmera. E aí sim. Então, pessoal, bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. A gente já vai começar a nossa live de hoje falando do porquê que a gente não consegue mudar, né? Quais são os desafios que impedem que a gente mude, que a gente faça mudanças na nossa vida. Aqui embaixo tem um ponto de interrogação, não sei se vocês estão vendo. Logo embaixo, aqui onde você escreve no comentário, tem um ponto de interrogação. Vocês podem colocar alguma pergunta ali ou alguma coisa que vocês queiram mudar e vocês não conseguem. Porque eu vou escolher algumas para responder durante a live. Para a gente tornar ela bem prática, bem dinâmica, para que vocês entendam realmente isso na prática, né? Por que a gente realmente não faz mudanças na prática. Então, quem quiser colocar ali perguntas ou quiser colocar o que quer mudar e não consegue, o que já tentou mudar várias vezes e não consegue, escreve aqui embaixo nas perguntas que eu vou escolher algumas perguntas para responder ao longo da live. E quem for entrando, manda essa live aí para mais pessoas assistir com a gente. Gente, vamos começar falando de um ponto bem importante, né? A gente sempre tem algumas coisas que a gente quer mudar, mas a mudança, ela não é algo natural do ser humano, né? Se você observar bem, a maioria das pessoas, elas simplesmente nascem, crescem, fazem aquele processo todo e passam a vida do mesmo jeito, né? A vida na síndrome Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Isso acontece com a maioria das pessoas, né? Isso é um geral. Então, mudança não é algo natural para o ser humano, né? Não é algo natural para nossa mente humana. Ela exige que a gente faça algo. E a maioria das pessoas vai viver a vida na síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim e ponto. E esse é um ponto importante para a gente perceber que não tem o que fazer com os outros. Os outros não existem. Então, se você tivesse nessa live achando que você pode entender como mudar, achando que você pode fazer isso com o outro, se desliga essa live e vai fazer outra coisa que você vai perder menos tempo. Porque se você tá aqui, entender como é o seu processo de mudança, né? A única, e já é um processo desafiador, mudar a gente, mas é a única possibilidade nesse mundo mudar a gente. Então, você não vai mudar o outro. Então, coloquem aqui tá aparecendo a caixinha de perguntas aí pra vocês. Coloquem aí o que vocês querem mudar, porque eu vou escolher depois algumas pra falar sobre. Então, coloquem na caixinha de perguntas aí o que vocês querem mudar. Tá aparecendo a caixinha de pergunta pra vocês? Alguém me responde? Tá aí. Esqueci. Então, coloquem aqui que eu vou escolher algumas pessoas que eu vou responder alguns pontos. Pode ser, você escreva aí o que você quer mudar, que você não consegue, que já tentou de tudo e nada funciona, o que você gostaria que fosse diferente e que você não consegue. Então, escreve ali que depois eu vou abrir algumas caixinhas para conversar sobre isso. Então,
a mente humana ela não foi feita para mudança. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. A mente humana ela é desenvolvida para poupar energia, né? Então tudo ela quer fazer do mesmo jeito sempre. E por querer fazer tudo do mesmo jeito sempre, ela cria padrões. O que são padrões? Padrões que acontecem da mesma forma. Então, um dos padrões que ela cria é o nosso padrão de personalidade. É o padrão de manter a nossa forma de ver o mundo sempre da mesma forma. Então, eu tenho um padrão de personalidade que me permite ver as coisas de um jeito. Esse jeito é o único jeito que eu consigo ver o mundo. Então, o meu padrão de personalidade fica armazenado na maior parte do tempo lá no meu inconsciente, lá no meu subconsciente, e isso faz com que eu não perceba a forma que ele está agindo. Ao não perceber a forma que ele está agindo, eu acabo entrando nesse piloto automático, vivendo nesse piloto automático. Então, a primeira parte, né, de a gente não mudar, ele vem do a gente não enxergar o que a gente precisa mudar, ele vem de a gente não enxergar as coisas que a gente está fazendo. Mas ponto, eu parto do ponto, então eu já sei o que eu quero mudar, né? Que é a grande maioria aqui. Eu já sei o que eu quero mudar, eu sei o que eu preciso mudar, eu sei o que eu preciso fazer diferente, mas eu não consigo. Eu já tentei todas as estratégias, eu volto e caio no mesmo ponto, eu erro do mesmo jeito que eu sempre errei antes, né? Então eu fico meio que num ciclo repetitivo, repetindo e errando do mesmo jeito, né? É como se fosse aqueles cachorrinhos correndo atrás do próprio rabo, né? Ali andando, correndo atrás do próprio rabo. Então, esse é o ponto mais importante. E para a gente entender isso, a gente precisa entender que existem muito mais coisas armazenadas na nossa mente subconsciente do que na nossa mente consciente. Sem a gente entender isso, fica muito difícil a gente entender o processo de mudança, o processo de mudar. Por quê? Porque ao olhar assim, a gente só parte do ponto de que a gente só vê aquilo que está no meu consciente, ou seja, as coisas que eu sei sobre mim. Mas existe uma grande parte armazenada lá no meu subconsciente. E o grande desafio de realmente mudar é porque a gente não consegue entender o que está acontecendo lá atrás, lá no meu subconsciente. Então, partimos do ponto que o nosso subconsciente armazenou coisas sempre para nos proteger. A ideia dele é sempre nos proteger. Vamos pegar uns pontos iniciais aqui para a gente entender. Dentro do Enneagrama a gente tem 3 centros de inteligência. A ação, a razão e a emoção. Esses 3 centros de inteligência têm algumas buscas. Por exemplo, o centro de ação busca ser valorizado, ter valor. Mas o que é ser valorizado e ter valor dentro do centro de ação? É entender, voltando, né? A gente precisa voltar lá na nossa criança, lá onde a nossa estratégia de personalidade foi formada. Por que eu falo a nossa criança? Porque onde a gente começou a gravar o padrão, onde o padrão que a gente repete as coisas foi armazenado? Lá atrás, gente, lá quando eu tinha 0, 1, 2, 3, 4 anos de idade, que eu não tinha raciocínio lógico, que eu não tinha a minha parte cognitiva formada, eu entendi o mundo já, ou seja, eu percebi coisas do mundo. E ao perceber coisas do mundo com 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade, eu armazenei coisas no meu subconsciente. Então, se a gente pega, por exemplo, o centro de ação, são pessoas que de alguma forma entenderam não ter tanto valor, não ter tanta importância, não se sentir completamente importantes ou valorizados. E essa dor, né? Porque é uma dor. Todos os 3 centros, eles carregam uma dor. Essa dor de não ter valor, de não ter importância, fez com que essa criança armazenasse uma estratégia. O que é essa estratégia? É uma forma de ter valor, é uma forma de alguma forma, ter valor, se sentir importante para aquele meio, para aquele grupo, né? E aí, o que acontece? Por exemplo, a estratégia do 1, né? A estratégia do 1 é fazer tudo perfeito. Então, é tudo minimamente perfeito. Então, uma das coisas, por exemplo, que o perfil 1 sempre quer mudar e tem muita dificuldade de mudar.
é a autoexigência, vamos pegar um dos pontos, né? São N pontos que o 1, quando se percebe, entende que quer mudar, mas vamos pegar um, que é a autoexigência, né? Exigir excessivamente de si, não aproveitando a vida, não relaxando, não curtindo a vida. Então, ele quer mudar isso, mas ele não consegue mudar isso. Então, ele já entendeu, vamos criar o caso de que ele já entendeu que é importante ele parar de se cobrar, ele parar de exigir isso dele, mas quando ele tenta fazer isso, ele simplesmente não consegue, ele simplesmente não consegue parar de se auto-exigir. Por que isso acontece? Vamos voltar, é só a gente voltar essa trajetória, a gente volta lá aonde isso começou, onde isso foi armazenado. Então, a gente pega a criancinha 1 e a gente olha lá que as maiores dores e as maiores informações foram: eu não tenho valor, eu não tenho importância, eu não sou importante nesse mundo, eu não sou valorizado nesse mundo. Então, para eu ter valor, e aí ele cria a estratégia, para eu ter valor, eu preciso fazer as coisas muito certas, fazer as coisas muito perfeitas. Para eu fazer as coisas muito certas e muito perfeitas, eu preciso excessivamente cuidar de mim. Só assim eu vou ter cuidar das coisas que eu faço para sair perfeito. Só assim eu tenho valor. Então a mensagem armazenada lá no subconsciente é no 1, né, na personalidade 1. A única forma de eu ter valor é eu sendo perfeito, eu fazendo as coisas muito certas, fazendo as coisas muito corretas. A única forma de eu ter valor, entende? O 1 acredita, né, pegando o gancho do 1, acredita que se ele errar, se qualquer coisa que ele fizer errado, vai dar ruim. Ele, tipo assim, não vai mais ter valor, as pessoas não vão achar, não vão valorizar ele. Então ele não pode errar, ele não pode fazer isso errado. Então, imagina, essa briga que fica acontecendo entre o teu consciente e o subconsciente. O consciente fica dizendo: não se cobra tanto, né? Relaxa mais, curte a vida, aproveita mais o que está acontecendo aqui. O consciente que já entendeu que precisa fazer isso. Agora, no subconsciente tem um monte de memórias dizendo: essa é a única forma que você vai ter de receber valor. As pessoas não vão te valorizar se você não for perfeito em tudo que você faz. As pessoas não vão gostar de você se você não fizer milimetricamente as coisas perfeitas. Se você não for excessivamente comprometido. Se você não fizer corretamente todas as coisas. Então fica uma briga muito forte entre eu quero não me cobrar tanto, mas o meu subconsciente tem uma mensagem de que se eu não fizer isso, eu não vou ter reconhecimento, eu não vou ter amor. Agora, o peso do subconsciente pro peso do consciente é 90/10%. Então, o subconsciente, as memórias que eu tenho armazenado, das coisas que eu vivi, de que eu interpretei, tem 90% de peso para 10% do meu consciente que entendeu já algumas coisas e quer fazer diferente. Então, tudo que eu tenho armazenado aqui no meu consciente de eu quero fazer, eu já entendi que eu preciso mudar, né? Uma coisa que a gente fala muito: cara, isso eu já sei há séculos, há anos, eu já entendi essa porra. Desculpa o palavrão. Já entendi esse negócio, por que eu simplesmente não consigo fazer? Simplesmente porque você não tá percebendo que existe uma força contrária ainda dentro de você, que é muito mais forte do que esse seu querer, porque você já entendeu, logicamente. Existe algo muito, muito, muito mais forte armazenado aqui. Então, vou pegar um outro exemplo de um outro perfil, né? Falando ainda todos os perfis, né? Se a gente olhar para trás e perceber a estratégia, a gente vai perceber qual é a busca, o que eu realmente quero. E a partir disso, a gente vai ver que tudo que a gente faz, todas as nossas ações, tudo aquilo que a gente faz é para ter aquela busca. Porque a gente entende que só daquela forma que a gente faz, a gente vai ter isso. Então, eu não posso mudar um jeito de fazer as coisas porque eu deixo de ter. Por exemplo, né, hoje eu tava gravando o vídeo do pulo do gato, né, que tô fazendo a série de todos os tipos, do tipo 9. Então, a gente tem o tipo 9, ele tem uma estratégia que, então, da mesma forma que o 1, faltou essa sensação, né? Quando eu falo a sensação é porque não precisa necessariamente ter faltado, mas a sensação que eu tive, que eu tenho, é de que me faltou esse valor, essa importância. Só que
O 9 criou uma estratégia diferente. Para eu ter esse valor, essa importância, eu preciso não me impor, não brigar, não entrar em conflito. Eu preciso harmonizar as coisas. Então é melhor eu ficar quietinho, não me impor, que eu sou mais valorizado. Então o 9 tem todas as memórias inconscientes armazenadas de situações, de vivências que quanto mais quieto ele ficar, quanto menos ele atrapalhar, mais ele vai ter valor. E aí quais os desafios que o 9 enfrenta na vida adulta? Se posicionar, fazer as coisas acontecer, se mostrar, se vender, ir para ação. Então ele sabe, por exemplo, que ele tem que fazer um projeto que está engavetado, ele sabe que ele tem que fazer as coisas acontecer, ele sabe que ele tem que se posicionar e se impor e dizer o que ele não gosta. Claro que sabe, né? Só que existe uma força gigantesca, maior, dizendo, não, você não vai fazer isso. Porque se você fizer, você perde todo esse valor que você construiu aqui por ser uma pessoa boazinha, por ser quietinho, por não incomodar, por não dar trabalho. Imagina aquela cena, aquela criança, né, que os pais dizem, olha que quietinho, olha que amor, não dá trabalho nenhum, não incomoda, coisa mais amada. Então, a gente começa a ver ali que, tipo assim, começa a se reforçar um padrão. Tipo assim, é bom eu não dar trabalho, é bom eu não me expressar, é bom eu não falar aquilo que eu estou sentindo, é bom eu não criar conflito, né? É bom. E aí, gente, isso pode até ter sido bom lá na criança, né? Isso pode até ter sido maravilhoso, porque funcionou, ela recebeu o valor. O desafio é que eu passo a gravar essa mensagem lá no subconsciente e eu repito ela até hoje, sem me dar conta, sem perceber que existe um padrão girando, um padrão rodando aqui dentro. E sem eu não entender esse padrão girando e eu trazer ele do meu inconsciente para o meu consciente, não há mudança. Não há mudança e eu vou ficar rodando atrás do cachorro, correndo atrás do rabo muito tempo e eu não vou conseguir encontrar essa resposta. Porque o meu consciente entendeu o que ele quer, só que ele não tem força. É 10% para 90%. Então, se você já sabe o seu perfil no Enneagrama, você pode até pensar, né, entender qual é a sua busca, né, o que você realmente quer. E qual a estratégia que você criou para fazer isso? Né? Se a gente pegar, por exemplo, os perfis emocionais, a gente falou dos perfis de ação, né? 891 que buscam esse valor, essa importância. Se a gente pegar os perfis emocionais, a gente encontra 3 perfis que sentiram falta de afeto, de amor, de carinho, sentiram essa falta. E ao sentir essa falta, precisaram criar uma estratégia para ter esse amor. Então eu tenho a sensação, eu sou lá um bebezinho, gente. 1 ano, às vezes até antes, 2 anos, não tenho raciocínio lógico, eu só tenho as minhas percepções, que são outras percepções, que não é a minha mente consciente, que não é a minha mente lógica. Então eu tô lá. Senti que eu não sou amado nesse lugar, por N motivos que podem nem ser reais. É isso que eu quero que vocês entendam. Os motivos de eu sentir que eu não sou amado podem nem serem realmente reais. E aí eu tô lá nessa sensação, né, criancinha, né, lá no 2, 3, 4, eu não sou amado nesse lugar, tudo, né, a boca suja. Não sou amado nesse lugar, as pessoas não gostam de mim. Cara, como é que eu vou fazer para que as pessoas gostem de mim? A partir desse momento se cria uma estratégia. E aí a gente pega, por exemplo, a estratégia da personalidade 2, que gravou, eu vou ser legal com os outros, eu vou ser prestativa, eu vou ser gentil. Quanto mais eu faço coisas para agradar as pessoas, mais elas gostam de mim, olha que legal. E o 2 se torna um perfil que na criança ele é um perfil muito gentil, muito amoroso, né? Faz tudo pelos outros para agradar. E aí cresce, e o que faz? Faz tudo pelo outro e nada para si. Vive agradando os outros, vive sendo prestativo e não se coloca em primeiro lugar nunca, né? Vive a esmola de que alguém deu uma atenção, deu um carinho, repetindo o mesmo padrão de que ele armazenou lá atrás. Então, por que eu tô trazendo isso daqui, gente? Porque
entender o nosso perfil do Enneagrama, se você já sabe o seu perfil do Enneagrama, é o que eu costumo dizer, serve para muito pouca coisa. Se você não entender qual é a sua estratégia, a estratégia inconsciente que está rodando, porque está rodando. Você enxergando, você não enxergando, tá rodando no piloto automático e você tá repetindo estratégia de quando você tinha 2, 3 anos de idade. Muitas vezes eu vejo adultos de 30, 40 anos que eu atendo batendo o pé e fazendo birra, igual quando tinha 2, 3 anos de idade, sem perceber que tá repetindo um padrão inconsciente. Só que os brinquedos mudaram, as formas, as brincadeiras, elas mudaram, agora são brincadeiras de adulto. Só que eu tô com brincadeiras de adulto com estratégias infantis, eu tô com as estratégias que a minha criança armazenou. E não existe mudança sem eu perceber que tudo que eu faço é uma estratégia já repetida, que já aconteceu antes. As pessoas, elas se apegam muito ao fato que está acontecendo agora, porque não tem conhecimento. Claro que não tem a consciência de entender isso, né? Porque é muito mais profundo. Mas, por exemplo, se apegam ao fato de estarem com raiva de alguém nesse momento, sem perceber que é um padrão que ela já sentiu há muito tempo atrás, né? Esses dias eu atendi uma menina, por exemplo, que não estava conseguindo mais se manter no emprego, porque ela estava com muita raiva do chefe dela, né? Porque o chefe dela era muito autoritário, muito possessivo, e ela não estava mais conseguindo lidar com aquilo, né? Ela estava quase que pedindo demissão do emprego, porque estava sendo muito difícil para ela lidar com aquela situação. E a gente foi olhar e analisar realmente o que estava acontecendo. A dor que ela realmente sentia é porque aquela cena, aquele fato, levava ela para uma memória do pai dela, que era muito autoritário e muito possessivo, e que ela sofreu muito com aquela situação. Então, quando ela via aquela mesma atitude que ela sofreu muito armazenada ali atrás, ela sentia de novo a mesma dor, e ela não conseguia entender porque ela sofria tanto com aquela situação, né? Se ela já tinha entendido racionalmente que, tipo assim, aquilo era o jeito dele, não tinha o que fazer. Então, a gente tem que perceber que as coisas que nos acontecem hoje, as situações que a gente vai vivendo hoje, elas vão sempre nos trazer, elas vão tentar, né, nos trazer informação de algo que a gente precisa aprender. E a gente não se dá conta disso. Então, a pessoa tá aparecendo na sua vida e tá te maltratando, né? Ela tá sendo, por exemplo, um chefe ruim. É uma oportunidade para você enxergar algo que tá guardado ali dentro, e é a oportunidade que você tem de fazer uma mudança real. E aqui eu bato muito na tecla de que não adianta a ideia do pensar positivo e dizer: não pensa assim, vai passar, não fica assim, isso não é contigo. Cara, não adianta, porque isso você tá dizendo pra sua mente consciente, né? Ai, não fica triste, não é nada com você, não é pessoal. Cara, você não adianta falar um troço desse, porque você tá falando pra mente consciente. A mente consciente sabe, mas a mente inconsciente é a mente da criança que não sabe. E tá com dor, e tá sofrendo, e não tem como sair daquilo sem entender que a dor que você tá sentindo é a dor que você já viveu antes, só repetida. E aí, a única possibilidade de fazer mudanças é trazendo essa percepção, é trazendo essa consciência, enxergando essas coisas de um jeito diferente. Porque enquanto isso estiver escondido lá no seu subconsciente, você só vai repetir. E aí você tem a sensação que tá sempre na mesma fase do videogame, né? Você vai, anda 1, 2, 3 casas, erra, volta. Anda 2, 3 casas, erra, volta. Porque você tá no mesmo padrão. Então, um dos primeiros pontos, né, umas dicas bem importantes. Gente, se vocês tiverem perguntas ou algo que vocês queiram mudar e não conseguem, que vocês querem que eu ajude vocês ao vivo aqui, eu vou responder algumas perguntas até o final da live. Você tem que só mandar na caixinha de perguntas que tem aqui embaixo, né? Aqui embaixo tem uma caixinha de perguntas e você só clica nela e aí você vai conseguir mandar perguntas. E então, é só clicar ali e mandar que eu vou escolher algumas perguntas para responder durante a live para trazer alguns exemplos práticos para vocês.
eu acho que trazer alguns exemplos práticos facilita de a gente entender. Então, algumas coisas importantes, né? Para você começar a fazer esse trabalho. A Nanda colocou aqui, eu vou até pegar o gancho da Nanda aqui, não foi na caixinha de perguntas, mas eu vou ler aqui para explicar esse ponto aqui do 8, né? Isso serve se você sabe que é seu tipo no Enneagrama. Se você não sabe seu tipo no Enneagrama, você vai conseguir entender isso também. Claro que se você sabe, é muito mais fácil, né? Saber e olhar para esse padrão. A Nanda coloca aqui, eu sou tipo 8 e tenho dificuldade de mostrar que me importo com as pessoas. Gente, aí a gente tem que entender a estratégia do 8, né? O 8 sentiu então que não teve valor, que não teve importância. Por algum motivo, ele não foi devidamente, né, tido essa importância. E especificamente no 8, ele tem umas memórias armazenadas inconscientemente de umas sensações que podem ou não podem ter acontecido, mas é a sensação que ele gravou, independente das situações que aconteceram, de que ele foi traído. Ele não pode muito confiar nas pessoas, ele não pode contar com as pessoas, ele tem que se virar por conta própria. Então, a estratégia que ele armazenou para sentir valor e para não sentir essa dor foi sendo forte, né? Criando uma barreira, uma casca protetora de força. Se eu for forte, não demonstrar sentimentos, eu vou me sentir valorizada, respeitada, eu vou estar segura aqui dentro dessa casca, né? Então, para a personalidade 8, uma das coisas mais desafiadoras que existem é o que a gente chama de vulnerabilidade, é se tornar vulnerável. Ou seja, demonstrar para o outro que ele se importa, demonstrar para o outro, por exemplo, que ele gosta, ou simplesmente demonstrar que ele tem alguma fraqueza, que ele tem algum... que ele não dá conta de algo, não consegue. Tudo que vai demonstrar que ele fique vulnerável é um grande desafio. Então, demonstrar que se importa com as pessoas é uma espécie de vulnerabilidade, porque é como se eu fosse baixar a guarda e mostrar o que eu tô sentindo. Só que pro mente consciente, isso é claro que é o que eu devo fazer, né? Porque a única forma que as pessoas têm de saber o que eu sinto por elas é eu mostrando, né? Então, conscientemente, a mente sabe que tem que fazer isso. Agora, inconscientemente, tem um monte de informações armazenadas de todas as vezes que você baixou a guarda e foi traído, foi magoado, as pessoas fizeram algo ruim, você, né, não teve com quem contar, não teve essa sensação de ter com quem contar. Então, toda essa mensagem está armazenada no subconsciente. Então, conscientemente, você está ali tentando trazer essa informação, né? Trazer essa nova perspectiva de se importar com as pessoas, de fazer algo, de demonstrar o que você sente por elas. Mas conscientemente tem um monte de memória gritando. E se você olhar, vão ser todas as memórias dizendo: se eu baixar a guarda, eu vou ser traído. Se eu baixar a guarda, algo de ruim vai acontecer. Se eu baixar a guarda e dizer que eu me importo, a pessoa vai fazer alguma coisa não legal. Observa, experimente para você observar. Uma das principais coisas que é um exercício para você gravar aí, se você quiser, você até anote esse exercício, porque é um dos exercícios que pode ajudar muito você a descobrir o que está te impedindo de fazer a mudança que você quer. Então, anota aí para você fazer ele a partir de agora e sempre trazer essa consciência. Então, você pensa o seguinte, por exemplo, eu quero, então, vou pegar o exemplo, então, esqueci o nome dela. Mas, da Nanda. Eu quero demonstrar meu sentimento pelas pessoas, mas eu não consigo. Então, o que você vai fazer? Você vai pensar assim, ó, o que eu quero fazer? Quero demonstrar sentimentos. Aí você vai fazer assim, você se imagina, então, eu vou lá demonstrar sentimentos para pessoas. Aí você vai fazer uma pergunta. E essa pergunta, ela pode vir a resposta rápido, ou às vezes o seu subconsciente pode demorar um pouquinho para te dar essa resposta. Às vezes você tem que insistir. Porque você vai perguntar assim, o
o que de ruim acontece se eu demonstrar sentimento pelas pessoas? O que de ruim acontece se eu fizer tal coisa? Você vai sempre perguntar para o seu subconsciente o que pode ser ruim nessa situação, né? O que pode dar errado? E a primeira resposta, que a tendência que ele vai te dar é nada. Se fizer isso, vai dar tudo certo, vai ser tudo maravilhoso. Mas se você continuar insistindo, por exemplo, procrastinar, né? Alguém colocou ali, eu não lembro quem foi, mas alguém colocou ali, tem dificuldade de ficar procrastinando. Né? Você tem que pegar a ação que você quer fazer, né? O que você quer fazer e se perguntar o que de ruim acontece se eu tiver ações, se eu tiver muitas ações, se eu realizar muito, o que de ruim acontece? E se o seu subconsciente responder nada, você continua perguntando, o que de ruim acontece? Porque se você continuar fazendo essa pergunta, seu subconsciente vai trazer uma informação. Ele vai te trazer uma memória. Esses dias eu tava fazendo um exercício com uma menina, né? E acho que ela era tipo 8 também, não me lembro bem se ela era tipo 8, mas ela tava falando que ela queria... ela queria ser menos brava. Ela era muito brava, assim, acho que ela era tipo 8. Ela era muito brava, muito explosiva, né? Ela, tipo assim, e ela já entendeu que aquilo fazia muito mal pra vida dela, mas ela simplesmente, né, não conseguia mudar, como a gente já sabe. Então ela não conseguia fazer essa mudança. Então ela começou, a gente começou a fazer exercício. Então o que de ruim acontece se você deixar de ser brava, né? Se você deixar de ter essas atitudes, essas características de agressividade com as pessoas, o que de ruim acontece? E ela disse, primeiro foi nada, óbvio, né? E depois a gente continuou fazendo a pergunta e ela disse, as pessoas vão gostar de mim? Mas o que tem de ruim as pessoas gostar de mim? Bom, aparentemente não tem nada de ruim em as pessoas gostar de você, mas o que teria de ruim as pessoas gostar de você? Aí ela disse, as pessoas vão me abandonar. Por que as pessoas vão te abandonar? Porque sempre que as pessoas gostam de mim, depois elas me abandonam. Quando você gravou essa mensagem? Quando meu pai me abandonou quando eu era criança. Então, a gente adota algumas posturas em alguns momentos de muita dor, algumas estratégias que não são conscientes. Então, eu simplesmente gravo essa mensagem para me proteger. Então, a estratégia dela de se proteger foi: eu vou ser grossa, agressiva, ser desse jeito, brava. Assim eu vou impedir que as pessoas gostem de mim, assim eu vou impedir que as pessoas se aproximem de mim, e assim eu evito de ser abandonada. Só que aí a gente vem pra vida adulta, né? E a nossa mente consciente, bonitinha, linda, diz o quê? Eu quero ser legal com as pessoas porque eu quero me relacionar, eu quero, né, me envolver com as pessoas, eu quero ser amado, né? O subconsciente tá aqui querendo isso e ele tenta de todas as maneiras e nada funciona. Então, por que nada funciona? Porque tem alguma coisa ali que tá armazenada, alguma memória que você não sabe, mas que foi uma interpretação. É só uma interpretação, gente. Não é nada de outro mundo. É só uma interpretação que a gente deu, só que a gente deu ainda sem consciência. A gente ainda é uma interpretação infantil, né? De uma criança que não sabia entender o mundo e achou a melhor forma de se defender e disse essa. E vai ser essa, e vai ser essa, pronto. E ponto, né? E isso é com tudo. Deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui. Peraí. Aqui. Tipo 4. Sair do campo das ideias e partir para ação. Aí é o mesmo ponto, né? O primeiro ponto daqui é se perguntar o que de ruim acontece se você sai do campo das ideias e vai para ação, né? O que de ruim acontece? E aí a gente pode, se a gente consegue entender o Enneagrama, a vantagem de entender o Enneagrama é que a gente consegue aprofundar nisso e achar atalhos, né? Achar atalhos para isso, porque aí a gente pega a estratégia da personalidade 4. Qual é a estratégia da personalidade 4? O drama, né? A forma de dramatizar e intensificar as emoções para então se sentir amado.
Eu atendi uma menina tipo 4 esses dias, né, em que ela tava fazendo um projeto, né, e criando um projeto. E um dos pontos é que o 4 adora ficar no mundo da idealização das ideias, porque ali ele não se decepciona, né, ali ele não se frustra. Ali a criação é sempre linda e fantástica, então ele não se frustra. Agora, quando ele vai para as ideias, quando ele vai para a realidade, a vida não é tão bonitinha e tão cor-de-rosa quanto é na cabeça dele, e algumas coisas não vão funcionar, algumas coisas, né, vão sair errado. E ele prefere ficar ali na cabeça dele ao invés de partir para ação, ao invés de realmente realizar, ficar nessa idealização, nesse sonho para não se frustrar, para não sofrer. E nesse atendimento com a menina foi muito interessante, né, porque a gente tava... ela já tinha várias vezes tentado vários projetos e nada funcionava, gente, nem... Tipo assim, funcionava porque, tipo assim, ela fazia até um ponto, mas aí, quando chegava num determinado ponto, ela simplesmente desistia do projeto e ia para outro ponto, né? Desistia do projeto e queria fazer outra coisa. Ela simplesmente não suportava mais aquele projeto, ela não gostava mais daquele projeto. E aí a gente começou a investigar, né, olhar muito para isso, né, e uma pergunta simples como essa, de tipo assim, ok, e o que então acontece de ruim se você concluir o projeto, né, o que acontece de ruim se você sair desse ciclo de começar e até um tempo parar e começar outro, né, se você sair desse ciclo que você não, conscientemente você já sabe que você não quer mais. Conscientemente, você já sabe que isso é ruim para você, né? O que acontece se você sair desse ciclo, né? E for para esse lugar de concluir, de chegar. E aí a resposta que ela concluiu, né? Que ela conseguiu com muita sinceridade olhar através dessa resposta foi... Eu não sei como é ter sucesso, eu nunca cheguei nesse lugar, né? A vida toda eu não... Eu sempre me parei antes. E se tiver sucesso? O que tem de ruim ter sucesso? Ela disse, não tem amor. E aí a gente olha para a principal estratégia do 4, né? A autossabotagem principal da crença limitante principal do 4, que é estar bem ou feliz demais não é bom, que faz o 4 se limitar a não alcançar 100% de sucesso, não estar 100% feliz, porque eu não tenho amor quando eu estou 100% realizada, eu não tenho amor quando eu estou 100% feliz. Eu tenho amor quando as coisas não funcionam para mim. Essa é uma dolorosa estratégia da personalidade 4 que faz ele ter muitas qualidades, mas ter grandes desafios no sentido realizar, né? No sentido concretizar as coisas e manter-se no sucesso, manter-se no topo, porque por isso os altos e baixos dele. Mas se você olhar sinceramente para isso, é olhar e fazer essa pergunta. Cara, o que pode dar errado? O que tem de ruim, né? Eu tô fazendo um grupo lá no Telegram que eu vou fazer uma aula semana que vem, inclusive, vai ser uma aula fechada só pra quem tá no grupo, tá? Eu não quero curioso naquela aula, eu só quero quem realmente esteja interessado em se jogar de cabeça para aquela aula, porque eu vou trazer muito exercício. E é uma aula gratuita, que é para quem tem problema com peso, né? Que já tentou de tudo para mudar e tem problema com peso. Porque também é um desafio do nosso inconsciente. Gente, não tem nenhum segredo em perder peso, né? Todo mundo sabe disso, né? Só diminuir a quantidade ingerida e gastar mais. Isso é um fato, não se discute isso. Agora, o que a gente tem que entender é as autossabotagens que acontecem no processo. Eu conheço muita gente, inclusive eu, durante muito tempo, tipo assim, já fiz muita coisa, né? Tipo assim, alimentação saudável, ia pra academia e ainda assim não emagrecia, ainda assim, né? Ou começava, parava, daqui a pouco ia lá e comia o mundo. Então, tinha umas autossabotagens no meio do caminho. E então, existe alguns ganhos, né? Que a gente chama, alguns benefícios inconscientes que mantêm a minha mente nesse padrão, que mantém a minha mente desse jeito. Por quê? Porque tem um ganho, né? Então é a mesma coisa, né? A aula lá vai estar mais completa falando sobre peso, não vou aprofundar muito aqui, mas é só entrar no canal do Telegram, tá?
Entrem lá. O que é a pergunta que é a principal pergunta para você começar a olhar para isso, né? O início dessa descoberta autoconsciente. O Mal falou ali, é impressionante o poder do autoconsciente. É impressionante o poder do inconsciente. Realmente, ele existe como forma de nos proteger, só que algumas formas que a gente armazenou de se proteger não estão mais funcionando e não estão mais sendo benéficas para nossa vida, e isso não está nos fazendo bem. Então, trazer consciência, né? O que é trazer consciência? É o trazer informações que estão no meu inconsciente, no meu subconsciente, para o meu consciente. E quanto mais eu trago essas informações, mais eu vou me tornando melhor, mais eu vou me tornando mais consciente, ou seja, menos sofrimento existe. Então, são alguns pontos importantes. Gi, também te amo. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Uma pergunta boa aqui. Estamos indo para a reta final aqui. A Vanessa fez uma pergunta bem boa pra gente ver. Como se livrar dessas mensagens que recebemos na infância? Então, aqui tá um ponto bem importante, porque a gente não se livra dela. Existem várias formas de mudar. Eu não consigo simplesmente me livrar dela, porque ela tá gravada em mim, né? Ela tá gravada em todas as células do meu corpo, né? Ela tá armazenada ali. Então eu não consigo simplesmente me livrar dessa informação, porque ela é como se fosse uma parte minha. E também porque essa mensagem, ela não me trouxe só coisas ruins, ela me trouxe um aprendizado, ela me trouxe um ganho. Então, o meu subconsciente, ele não quer se livrar disso porque ele acredita que isso é um benefício, isso é um aprendizado, é um ganho. Por exemplo, né, a menina ali que trouxe a informação de não conseguir expressar os sentimentos, né? Então, porque a mensagem provavelmente está ligada muito a se você se expressar, se você vai ser traído, ou as pessoas vão te enganar, ou as pessoas vão te passar a perna, ou alguma coisa nesse sentido. Tem um ganho de proteção. Quanto mais eu estiver nessa defesa, nessa estratégia de não demonstrar o sentimento pelas pessoas, mas eu tô protegido. Então é uma estratégia de ficar protegido. Então o meu subconsciente me deixa eu me livrar disso, porque me tira a proteção, né? É uma defesa. Então é muito importante manter isso. Então, as formas de eu mudar eu mudando essa mensagem, ou ressignificando essa mensagem, eu ensinando pro meu subconsciente, né? Então, quando eu trago essa mensagem, eu entendo ela, eu já trago ela para minha consciência. Ao trazer ela para minha consciência, eu mudo essa informação. É o que se chama, né? O Matheus falou ali, né? É o que se chama de ressignificar. É mudar a interpretação que eu dei. É ensinar a minha criança, né? Ensinar aquela criancinha que ela entendeu daquele jeito e tá tudo bem ela ter entendido daquele jeito, mas que hoje você já é adulto e você pode entender de um jeito diferente. Tem várias meditações que eu fiz de criança interior, né? Que acho que tem até algumas disponíveis lá no meu canal de podcast. Então tem algumas que você pode até acessar lá e você faz um exercício. Se você já descobriu qual é a interpretação, qual é a mensagem, você faz um exercício de ir lá e contar diferente. Então, existem duas formas para entender como eu mudo essa interpretação. Eu tenho que entender como ele foi criado. Existem duas formas de que isso foi criado, que isso foi gravado, né, na nossa mente consciente. Uma foi por repetição. Quanto mais você ouviu, por exemplo, você ouviu muito tempo, você não presta, você não serve para nada, você é muito insignificante, você é uma peste, você não serve para nada, você não serve para nada. Isso vai sendo armazenado por repetição, porque você ficou ouvindo. E principalmente criança, né? Quando a criança ouve muito tempo a mensagem, você não serve para nada, você não é bom, você não é bom, você não é bom, ela grava, porque a criança ela não tem ainda raciocínio lógico para dizer o que essa pessoa está falando não é verdade. A pessoa que está falando provavelmente é um adulto. E o adulto sempre vai ser
vai ser verdade para a criança, né? Porque o adulto é grande, ele sabe mais. Então, tudo que o adulto falar para a criança, principalmente repetidas vezes, se torna verdade para aquela criança. Se torna real, ela vai acreditar naquilo. E ao acreditar naquilo, ela vai trazer aquilo para dentro dela. Então, vai formar essa informação que a gente chama de crença, né? Porque vai se tornar uma verdade para ela. Dá muito cuidado que você fala para as crianças, né? Mas então, existem essa forma. Eu armazenei por repetição, né? Eu armazenei de tanto que eu ouvi que eu não era boa, que eu não servia para nada, que blá, 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 blá. Eu armazenei isso. E outra forma de armazenar é por um choque, uma dor muito forte. É o que a gente chama de trauma. É quando você viveu uma experiência de que a sua mente ela não conseguiu lidar, ela não conseguiu lidar. E para ela conseguir lidar e não entrar em colapso, ela armazenou uma forma de defesa, uma estratégia de defesa para sair daquilo ali. Então armazenou-se junto com uma dor muito forte. Então, existem formas de você mudar a informação repetindo, 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 repetindo o contrário, que é o que se chama hoje das afirmações positivas, né? A partir das afirmações positivas, você repete, 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 repete a mensagem ao contrário, até que um dia a sua mente grava, tá nesse negócio. E outros são os processos que acessam o seu subconsciente e trabalham essa mensagem no subconsciente, que pode ser tanto quanto Theta Healing, PNL, hipnose, são técnicas, ferramentas que acessam então essa informação lá no seu subconsciente. Então, são duas formas que você consegue mudar essa mensagem, mudar, ressignificar, transformar a informação que a sua criança teve, né? Essa interpretação que a sua criança deu da mensagem que você recebeu. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Ô, Antônio, você chegou na live. Eu tava na sua live e eu tive que sair porque eu tinha live, senão eu tinha ficado lá. Aí, deve ter ficado salva, né? O Antônio fez uma live. Quase caiu meu tripé aqui. Eu ia falar que o Antônio fez uma live falando sobre sexo e tantra lá. E tava assistindo e não consegui mais assistir porque eu tinha que vir pra live. Mas deve ter ficado salva. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui. Se eu acho que algum relacionamento é tóxico, é porque tenho memórias inconscientes? Não necessariamente. Você pode estar num relacionamento tóxico não só porque você tenha memórias inconscientes. Mas o que é importante observar nesse sentido? É que a gente traz para nossa vida situações que reforcem aquilo que a gente tem armazenado para que a gente possa aprender. Então, se você está ou não no relacionamento tóxico, por exemplo, se você entende que você está num relacionamento tóxico, né, ele é real. A situação, gente, ela é real. Não que ela não seja, né? Ela é uma situação verdadeira. Você está vivendo aquilo. Agora, você está vivendo aquilo porque provavelmente você tem que aprender alguma coisa com aquilo. E por mais ruim que seja a situação, tem algum aprendizado que você está trazendo aí para sua vida para aprender, né? Porque a gente se coloca de forma muito inconsciente, a gente se coloca em situações que muitas vezes são muito desafiadoras pra gente. Por quê? Porque o nosso subconsciente colocou a gente ali para que a gente tente aprender alguma coisa. E provavelmente talvez tenha alguma coisa ligada a você aprender o que é amor próprio, aprender a se valorizar. E a vida ela é muito, muito sábia, né? Ela vai nos ensinando de jeitos muito sutis. Ela vai nos dando mensagenzinhas. Olha, você tem que aprender isso aqui. A gente não ouve. Olha, você tem que aprender isso aqui. A gente não ouve. Ela vai dando mensagenzinhas leves, bonitinhas. Mas a gente é meio cabeçudo. A gente ainda não aprendeu a aprender pelo amor. A gente aprende pela dor, né? Fala-se que a gente aprende pelo amor ou pela dor. A vida tenta nos ensinar pelo amor o tempo inteiro. Ela diz, olha, querido, você tem que ir por ali. Não, amanhã eu vou, deixar lá, então, cara, não. Né? Não. E aí eu vou deixando. Daqui a pouco você vai ter que aprender. O nosso processo natural da vida aqui é evoluir, gente. É ir adiante, né? Então você tem que ir. Não tem o que fazer. Você não tem mais como voltar e dizer que eu quero ficar parada aqui. Não dá. Você tem que ir. E aí o que acontece?
a vida ela vai te levando. Se você não aprendeu pelo amor, devagarinho, ela vai te colocar numa situação que agora você tem que aprender, criança. Então, às vezes, a gente não vai aprendendo com lições pequenininhas, a vida nos dá uma lição mais dolorida, mais forte. Que aí a gente meio que toma um baque, sabe? Agora, ou eu aprendo. Então, perceba se nessa questão específica, né, de relacionamento tóxico, perceba como tá seu amor próprio. Perceba se a vida não te colocou ali, porque o que ela quer que você aprenda é se valorizar, é se amar, né? E essa situação, ela não vai mudar até você não aprender isso. Esse é o desafio. A vida não vai... A situação ruim que você tá vivendo, ela tá tentando te demonstrar alguma coisa. Ela não vai passar até que ela te ensine. Ela não vai mudar até que se aprenda. Então, antes de... Não foge, sabe? Mudar, gente, exige o nosso esforço, exige a nossa dedicação, exige o nosso querer. O principal ponto é o nosso desejo de fazer essa mudança acontecer. O principal ingrediente da mudança é o nosso desejo. Depois do principal desejo vem o conhecimento. Porque se eu não conhecer, se eu não souber, isso tudo que eu tô falando aqui, gente, é um conhecimento, é uma informação. E essa informação, ela fica borbulhando ali dentro da sua mente. Até que um dia, você vai caindo as fichinhas e você diz, entendi. Então, quanto mais conhecimento você busca, quanto mais você ouve, quanto mais você entende, e aí eu falo aqui de um jeito, você vai lá num outro Instagram, a pessoa fala de um outro jeito, a mesma coisa, e aí você vai juntando, você diz, entendi. Então, cada coisa que você faz, cada livro que você lê, cada palestra que você assiste, cada curso que você faz, ele vai te trazendo mais conhecimento. Quanto mais conhecimento você vai adquirindo, mais consciência você vai estar levando. Agora, o grande equívoco aqui é eu ter conhecimento e achar que eu sei. Tipo assim, eu sei que eu tenho que fazer isso, então eu posso parar de olhar para isso. Não, se você não tá realizando, se você não tá mudando na prática, você não sabe. Porque saber e não fazer é o mesmo que não saber. Então, se você ainda não tá fazendo, é porque você ainda não sabe o suficiente. Tira a ideia da sua cabeça de que, isso eu já sei. Cara, se você não tá fazendo, você não sabe. Não sabe. E você precisa aprender mais. Então, continua indo. Às vezes as pessoas me chamam e dizem, eu já fiz 200 cursos, já li não sei quantas coisas e nada funciona. Cara, tá funcionando. Você só não tá percebendo que a passos lentos, às vezes é um pouquinho mais devagar, tá funcionando. A sua vida ela não vai mudar da noite pro dia, ela vai mudando aos pouquinhos. Se você olhar, você vai ver que você era muito melhor do que você era quando você não tinha feito nenhum curso, não tinha feito nada. Mas a vida ela é sempre assim, então quanto mais conhecimento você ir buscando, você ir adquirindo, mais você vai sabendo. E daqui a pouco você vai... Opa, agora eu consigo fazer, agora eu consegui mudar, agora eu tô conseguindo agir, né? Então, sempre vai partir do seu desejo de mudar, do seu desejo de ir em busca e do conhecimento que você vai adquirir. Então, quanto mais você buscar conhecimento, quanto mais você ir atrás, quanto mais você insistir, gente, porque não é natural, como eu falei no início da live, a maioria das pessoas vão passar a vida na síndrome Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Né? Então a maioria das pessoas vão estar nesse. Se você quer ser diferente, você quer que a sua vida seja diferente e você entende que você quer mudar, você vai ter que fazer algum esforço para isso. Você vai ter que ir em busca disso. Então quanto mais se entender, e mais você buscar, e mais você trouxer conhecimento, mais você vai conseguir fazer essa mudança. Indo para nossa reta final da nossa live, a gente quer agradecer muito a participação. Sim, a live vai ficar salva. Podem mandar para as pessoas que vocês queiram que assistam e entendam isso. Obrigada, Nanda. Que bom que você está fazendo o curso. Durante muito tempo, gente, eu trabalhei só com Enneagrama e eu achava que só saber os perfis do Enneagrama realmente mudariam, né, a vida das pessoas. E eu tenho que entender, a gente tem que entender que às vezes a gente tem que mudar de opinião também pra gente poder crescer. E hoje eu continuo sendo apaixonada pelo Enneagrama porque eu acho que entender o Enneagrama nos dá uma vantagem gigantesca de como a gente consegue mudar. Gigantesca. Mas
a gente tem que entender que a gente precisa de sempre mais coisas que vão nos fazer mudar. Então, depois que eu entendi também o Theta Healing, eu entendi as informações do inconsciente, todas essas coisas que eu fui aprendendo a mais foram me dando mais conhecimento. E hoje eu poderia ficar presa nessa ideia de, eu sou professora de Enneagrama, meu curso é de Enneagrama, e o Enneagrama é a única salvação do mundo. Não, o Enneagrama não é a única salvação do mundo. Você pode encontrar salvação em vários treinamentos, em várias coisas, em N lugares. Não é a ferramenta que vai mudar, sabe? Não é realmente a técnica que vai mudar. O que vai mudar é o seu desejo, é o seu empenho, você se conectar com a ferramenta, você se conectar com a pessoa que está te ensinando. É isso que vai fazer realmente a diferença. E você vai passar de uma fase, você vai para outra, você vai para outra, você vai para outra. Eternamente em evolução nós estaremos. Eu espero que você continue nessa eterna evolução, porque é um dos meus grandes objetivos, continuar em evolução, continuar cada vez mais entendendo como a gente funciona, entendendo o que está acontecendo aqui dentro, para que a vida se torne mais leve, mais fácil, mais feliz, do jeito que ela tem que ser, do jeito que ela deve ser. A gente não nasceu para sofrer, a gente não nasceu para ficar aqui pagando pecado, né? A gente deve ter aprendido muito isso, que a gente nasceu para ficar pagando pecado. Mas a gente não nasceu para isso, a gente nasceu para ter uma vida mais leve, livre, feliz. Isso é possível. Isso é possível quando a gente vai tirando essa ignorância, essa ilusão, esses véus que a gente tem de ilusão realmente, de ignorância de como as coisas funcionam. E conforme a gente vai fazendo isso, a vida vai se tornando mais leve e mais fácil. Obrigada por todo mundo que participou aqui ao vivo. Foi um prazer estar com vocês. Estava com saudade de fazer live. E semana que vem tem mais uma live. Eu espero vocês aqui. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Um beijão e nos vemos mais.